Falante para conversar com a gente. Décio Pitinini! Bem-vindo! Obrigado, gente. Poxa vida, é bacana ser recebido assim por uma porção de caras cobríssimos naquilo que fazem, né? Premiados por aquilo que fazem também. É muito legal estar aqui e poder bater um papo com vocês, né? É claro que aquilo que vocês disseram, aquilo que eu menti alguma coisa na apresentação? Não, você não mentiu. Você, inclusive, falou toda a verdade. Você falou, não, se esse cara começa a falar o que ele sabe, eu tô ferrado. Mas hoje é um bom momento para você falar umas coisinhas. Não, umas coisinhas. Sabe que você sabe. O problema é falar as coisonas, entendeu? E depois dar o nome. Não, essa é referente a fulano, Beltrano. Aí meus tetranetos vão ter que responder processo. Olha só. Tem muita informação. Tu já viu tanta coisa, né, bicho? Você é um cara que... Tu tá quanto... Eu tava vendo aqui a tua parada. Pô, você começou lá no Silvio Santos... 53 anos. Tu começou praticamente com ele, né, bicho? Eu tô dizendo... Não, ele tinha começado em 64, desculpe pela menção do ano, mas 1964 eu assinei contrato com ele em 1970. Fevereiro de 70. Não tinha nem nascido em 70. Oi? Aí, fevereiro de 70. Ele tá falando que não tinha nascido. Eu não tinha nem nascido em 70. Não. Eu não tinha nascido. É uma criança, né? Mas... Por isso é que ele mija na agência. É uma criança. Pô. Mas aí assinei lá o contrato e fiquei só na primeira vez lá com ele. Eu já fiquei 20 e tantos anos. Aí depois dei uma escapada e voltei, acho que alguns meses depois ele me chamou e... Bom, enfim, somando tudo, deu 53 anos até agora. Entendi. 53 anos. E como é que você foi parar? O SBT tem 43 anos. Não, eu sei, mas aí... Aí você começou lá na Globo, quando o programa passava na Rede Globo. Na Globo, aos domingos, ali o estúdio da Globo tinha pegado fogo, aquele principal, então a gente fazia naquele auditório da Praça Marechal Deodoro, embaixo do Minhocão ali, né? Era o auditório que a gente tinha, que era um auditório grande pra caramba, né? Era um monstro de auditório. E a gente fazia ali e tal. E era muito legal. Foi ali que eu aprendi muita coisa também, né? Você vai começando e tal. Isso que eu queria entender uma coisa. Por exemplo, é até legal o Rabelo, o Pitinini tá aqui hoje, porque a gente pode entender um pouco da história. Porque cada um fala uma coisa. O Silvio Santos, quando recebeu a concessão, já tinha passado pela Globo, já tinha passado pelas histórias todas. Sim, sim. E você estava naquela história do Silvio Santos, quando ele fazia essa parada? Não, claro. Né? Eu não estava lá nem pedindo a concessão e nem dando a concessão para ele, que isso era um problema do governo federal, né? Mas eu estava lá na equipe, sim. Eu comecei... E, como eu te falei, em 70, quando ele estava na Globo, e aí me parece que 2 anos, em 72, me parece, não sei se eu estou atrasando 1 ano ou 2, sei lá. E aí houve lá um problema, porque a Globo, o Silvio Santos era o dono do horário. E aí eles quiseram comprava o horário e fazia o programa. Mas aí os caras, ele queria estender o horário até a noite, né? Não era só à tarde, ele queria também ir à noite. E os caras então pediram um aumento lá que não dava para ele. Falou, pô, mas aí não dá e tal, e dá e não dá. E aí entra Roberto Marinho, e aí entra Boni na parada, e o Silvio Santos, e não sei o que lá. Bom, então vamos parar. Não, aí uma contraproposta, e bom, brigaram pra caramba. E o resultado é que o Silvio, no final, resolveu estender, então, aquele mesmo contrato. Tinha um poder extensivo. Ele ficou mais alguns anos, eu acho que se isso foi em 72, ele ficou mais 4 anos, e depois de 4 anos, então, caput, né? Tchau, abraço, foi bom enquanto durou, tal. Ele já tinha feito lá um trato com a Tupi.
E a gente foi pra Tupi. E tu tava lá nessa parada? Tava. Ele conversava contigo sobre isso? Ele falava com você? Não. Ele não falava. Eles avisavam, olha, semana que vem a gente vai fazer o programa da Tupi. Olha só. Então, vou voltar para o circo, né? Não adianta vocês virem aqui para Globo, porque nós vamos estar na Tupi. Né? A gente ia para lá. E aí, depois isso também acabou terminando, porque o Silvio Santos entrou de sócio da família Machado de Carvalho na Record. Uhum. A família, a Tupi também já estava acabando ali, a Tupi exatamente, a Tupi estava estertorando. Ah. Né? Era já a gente pedindo, não, paga o meu primeiro, pô! Né? Aquela desgraceira toda que foi a gente ver os colegas, né, com a corda aqui. Tu recebeu direitinho? Muita gente não recebeu, a Tupi não né? me devia. A Tupi não me devia nada. Mas teve um monte de gente que não recebeu. A gente já recebeu algum ator aqui que falou aqui que não recebeu. Não, mas foram milhares os que não receberam. Uhum. E aí o Silvio Santos e tal, papá, foi para a Record como sócio igualitário dos Machado de Carvalho e foi fazer o programa lá. Aí nós começamos a fazer o programa para a Record. E aí ele já começou com aquele negócio de TVS, não sei o quê, então o programa... passava na Record? No Rio de Janeiro, na TVS. A TVS era Porque Record. existia a TVS lá. Sim. E em São Paulo, em São Cristóvão, ele passava primeiro na Tupi e depois na Record, né, que eram as, vamos assim, representantes, mas era tudo o horário do Silvio Santos. Entendo. Não interessava que emissora era aquela. Passava no domingo ali. Exatamente. Então a TVS não era do Silvio? Não, a TVS era do Silvio. Era do Silvio. Só que a TVS não tinha canal em São Paulo. Entendi. Tinha no Rio, tinha em outras praças, mas ainda não tinha em São Paulo. Foi quando eu entrei, não foi? Foi quando o Povo na TV. Você entrou. Lá no São Cristóvão, com o programa Povo na TV, do Hilton Franco, Wagner Monte. Isso, com o Hilton Franco. Rocha, a turma toda. Aquela turma boa. E aí... aí veio, foi dado a ele, então, a autorização para fazer uma rede nacional. Aí ele estourou, não sei o que lá, e abriu em São Paulo e aí virou SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Aí saiu da Record. Aí saiu também da Record. Né? Porque ele não podia ficar nos porque não, teve uma época, olha, era tanto rolo, Serginho, que eu nem me lembro direito, porque teve uma época... porque é uma jogada política também, né? Tem todo um envolvimento aí. Mas você não imagina, cara. Você sabe que teve uma época que a gente fazia o programa do Silvio Santos no domingo na Record, que era a Globo de hoje em termos de audiência, tá certo? E aí, eu acho que era terça-feira, à noite, tinha um Silvio Santos à noite. Aonde? Na Tupi. Não, mas peraí, deixa eu organizar. A coisa aqui tá... Né? Então, eu trabalho com o Silvio. Então, para onde eu vou hoje? Né? Que dia é hoje da semana? Você vai para lá, né? Maravilha, cara. Bicho, isso durou aí, sei lá, 1 ano, 2...